Na frente de todo mundo, ele disse que tinha outra melhor que ela e a chamou de nada. O que ninguém ali sabia é que ela já tinha tudo para destruir ele naquela mesma noite. Você acha mesmo que alguém aqui ainda te leva a sério? O riso veio antes da resposta. Alto, cruel. Marcelo nem esperou Juliana falar. Ele ergueu o braço, puxou Vanessa pela cintura e a trouxe para mais perto. Olha isso aqui. Isso sim é mulher de verdade. Algumas pessoas se entreolharam. Outras riram, meio sem graça. Um garçom parou no meio do caminho, segurando a bandeja no ar. Juliana ficou parada. Não chorou, não gritou, nem se mexeu. Só olhou. Vanessa passou a mão no peito de Marcelo, sorrindo como se já tivesse ganhado alguma coisa. Coitada. Ainda acha que tem lugar aqui, ela disse, baixo, mas alto o suficiente. Um homem no fundo soltou um "nossa", abafado. Duas mulheres cochicharam perto do bar. Marcelo deu um passo à frente. Você devia agradecer por eu não ter te tirado daqui antes. Já passou vergonha demais. Juliana respirou fundo. Lento, controlado. Ele riu de novo, dessa vez mais alto. Mas hoje eu resolvi facilitar. Já tá tudo certo. Amanhã mesmo você some da minha vida. Um copo caiu no chão. Estilhaçou. Ninguém pegou. Vanessa cruzou os braços, olhando Juliana de cima a baixo. E tenta não fazer escândalo, tá? Já tá feio demais para você. A plateia começou a relaxar. Alguns já sorriam. Outros desviavam o olhar como quem não queria se envolver. Juliana continuava imóvel. Só os olhos se moviam, observando cada rosto, cada reação. Marcelo se aproximou mais. Perto demais agora. Ele segurou o braço dela com força. Acorda, acabou, você não é nada. O aperto ficou mais forte. E se abrir a boca, eu acabo com você. O corpo dela ficou tenso, mas não recuou, nem um passo. Ela levantou o olhar devagar, encontrou os olhos dele, e por um segundo, Marcelo hesitou. Foi rápido, quase imperceptível, mas aconteceu. Juliana inclinou levemente a cabeça, a voz saiu baixa. Você terminou? O sorriso dele voltou, arrogante. Terminei. Ela soltou o ar, devagar, e algo no rosto dela mudou. Como alguém que finalmente parou de segurar alguma coisa. Mas por quê? Depois de tudo isso, ela ainda não tinha ido embora? O cheiro do perfume dela, doce demais, enjoativo. Juliana reconheceu na hora. Não era a primeira vez. Aquele mesmo cheiro já tinha ficado na camisa dele, semanas atrás. Você trocou de perfume? Ela perguntou naquele dia, tentando soar leve. Marcelo nem olhou. Ganhei no evento. Nem sei de quem. Ele saiu da cozinha mexendo no celular. Nem percebeu quando ela ficou parada, olhando a própria mão tremendo. Agora, ali, no meio daquela festa, o cheiro voltou. E com ele, tudo veio junto. Você vai mesmo? Marcelo perguntou, ajustando a gravata na frente do espelho. Juliana apareceu atrás dele sorrindo. Claro, você disse que era importante. Ele deu de ombros. É mais para networking, mas pode ir. Naquela noite ele segurou a mão dela, apresentou como esposa, orgulhoso, ou pelo menos parecia. Ela acreditou. Dias depois ele começou a chegar mais tarde. Reunião, cliente, problema na empresa, sempre uma desculpa pronta. Uma noite, Juliana acordou com o celular vibrando. Era quase 3 da manhã. Marcelo dormia pesado ao lado. A tela acendeu de novo. Nome salvo. V. Ela ficou olhando, o dedo travado no ar. Mais uma vibração. Ela pegou, abriu. Saudade de você. Hoje foi perfeito. O coração disparou. Ela virou o rosto devagar, olhando para ele dormindo. Tão tranquilo. Como se nada estivesse acontecendo. Na manhã seguinte ela tentou. Marcelo, a gente pode conversar? Ele nem tirou os olhos do café. Se for drama, eu tô sem tempo. Ela engoliu seco. Eu só queria entender. Entender o quê? Ele cortou, já impaciente. Silêncio. Ela não conseguiu terminar a frase. E foi ali que tudo começou a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos.
Pequenos detalhes, senhas trocadas, celular sempre virado, banho demorando mais que o normal e aquele perfume aparecendo de novo. Até que, numa tarde qualquer, o acaso fez o que ela não teve coragem. Marcelo saiu apressado. Esqueceu o notebook aberto. Juliana nem queria mexer, mas viu uma notificação piscando. E-mail, remetente desconhecido. Assunto, transferência confirmada. Ela clicou e ali não era só traição, era muito pior. Valores altos, contas diferentes, movimentações estranhas e no meio disso, o nome dele, mais de uma vez. Ela sentou devagar. O corpo ficou gelado. Não era só uma amante. Marcelo estava escondendo algo grande, algo sujo, algo que poderia destruir tudo. Naquela noite, ela não chorou, não brigou, não fez escândalo. Ela ficou em silêncio, observando, esperando e guardando. Dias depois, encontrou mais. Conversas, comprovantes, mensagens apagadas que não foram apagadas direito. Tudo ali, escondido, mas não o suficiente. Você anda estranha, Marcelo comentou, jogando a chave na mesa. Juliana sorriu. Cansaço. Ele nem questionou, e foi nesse momento que ela decidiu. Ela não ia implorar, não ia discutir, e muito menos sair por baixo. Ela ia esperar o momento certo. E quando viesse, ele não ia ter tempo nem de entender. Senhora, tudo bem? A voz do garçom cortou o ar. Juliana piscou, de volta. O barulho da festa voltou de uma vez. Risadas, música, olhares. Marcelo ainda ali. Vanessa ao lado. Tudo exatamente como antes, mas ela não era mais a mesma. Juliana ajustou o vestido devagar, endireitou os ombros e deu um passo à frente. Agora era a vez dela. Juliana segurou o celular com força dentro da bolsa. Os dedos pressionavam o tecido como se aquilo fosse a única coisa mantendo ela no controle. Ela não olhou mais para Marcelo, nem para Vanessa. Deu um passo para o lado, depois outro. Saiu do centro da roda como se nada tivesse acontecido. Mas cada passo era pesado. Ela atravessou o salão. Passou por olhares curiosos, cochichos baixos, gente fingindo normalidade. Chegou perto do bar, parou, respirou fundo, pegou o celular, abriu. As provas estavam ali. E-mails, transferências, conversas, tudo organizado, tudo pronto. Ela só precisava apertar um botão, mas não fez. Ainda não. Guardou o celular de novo. As mãos tremiam. Ela apoiou no balcão. O garçom se aproximou. Vai querer alguma coisa? Juliana olhou para ele, pensou. Água. A voz saiu baixa. Ele assentiu e saiu. Ela fechou os olhos por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente para lembrar de tudo. Ela já tinha tentado resolver isso antes, mais de uma vez. Marcelo, a gente precisa conversar. Ela estava na sala, em pé, esperando. Ele nem sentou. De novo isso? Não é de novo. É sério. Ele revirou os olhos. Você anda paranoica. Juliana respirou fundo. Tentou manter a calma. Eu vi coisas no seu computador. O olhar dele mudou. Por um segundo, mas voltou rápido. Então você está mexendo nas minhas coisas agora? Eu não estava procurando nada, eu só... Ah, claro, sempre sem querer. Ele riu debochado. Quer saber? Isso é ridículo. Juliana sentiu o peito apertar. Ridículo é você mentir para mim. Silêncio. Ele deu um passo à frente. Cuidado com o que você fala. A voz veio mais baixa, mais fria. Ou o quê? Ela respondeu antes de pensar. Marcelo sorriu, sem humor. Ou você perde tudo. Juliana ficou parada. Ele passou por ela, pegou as chaves. E para com essa obsessão. Você não tem nada. A porta bateu. Naquela noite, ela sentou no chão da sala, sozinha, tentando entender se aquilo era real, se ela estava exagerando, se aquilo era mesmo traição ou algo pior. Nos dias seguintes, ela tentou de outro jeito, mais calma, mais cuidadosa. Marcelo, se tem alguma coisa acontecendo, você pode me falar. Ele estava no celular, nem olhou. Não tem nada. Mas eu vi.
Você viu o que quis ver. Ela se aproximou. Tentou tocar no braço dele. Ele puxou. Para com isso, Juliana. A rejeição foi rápida e seca, como se ela fosse um incômodo. Ela engoliu o choro. Tentou mais uma vez. Eu só quero entender. Você quer problema, isso sim. Ele levantou, já irritado. Eu trabalho, pago tudo, sustento essa casa e ainda tenho que lidar com isso? As palavras bateram forte. Juliana ficou imóvel. Eu não pedi isso. A voz dela saiu baixa. Ah, não pediu? Ele riu. Então vai lá, resolve sozinha. Ele saiu. E mais uma vez, deixou ela ali, sozinha, com a dúvida, com o peso, com a sensação de estar enlouquecendo. Mas ela não parou. Alguma coisa dentro dela não deixou. Uma inquietação, uma certeza silenciosa. Ela começou a observar mais, prestar atenção em tudo. Horários, conversas, mudanças. Uma noite, ele esqueceu o celular na mesa. Foi rápido. Ela pegou, abriu. Senha errada. Tentou de novo. Errada. Na terceira, abriu. Coração disparado. Mensagens. Muitas. Nome salvo. Vanessa. Hoje à noite foi incrível. Ela não desconfia de nada. Só mais um tempo. Juliana sentiu o chão sumir, mas continuou. Rolou mais, e então viu. Comprovantes, fotos, mensagens apagadas, e no meio disso, referências a dinheiro, transferências. Já está tudo certo. Depois que resolver com ela. Não pode dar erro. Juliana travou. Aquilo não era só traição. Era algo maior, muito maior. Ela bloqueou a tela, devolveu o celular, sentou, respirou fundo. E foi ali que o medo começou a virar outra coisa. Raiva, fria, controlada. Mas ainda assim, o medo não tinha ido embora. E ele voltou, mais forte. No dia seguinte, ela tentou falar com alguém. Ligou para uma amiga. Você precisa sair disso. Mas eu não posso sair assim. Juliana, você está em risco. Ela ficou em silêncio. Risco. A palavra ecoou. Mas sair significava perder tudo. Casa, estabilidade, vida construída. E pior, sem prova concreta, sem ninguém acreditar. Ela desligou. Ficou olhando para o nada. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez fosse só coisa da cabeça dela. Talvez ela devesse deixar para lá. Seguir a vida, como muita gente faz. Ela levantou, foi até o espelho, olhou para si mesma, cansada, apagada, quase irreconhecível. É isso? Ela murmurou. Eu vou aceitar isso? Silêncio. Ela fechou os olhos e então lembrou do e-mail, das transferências, das mensagens, da forma como ele disse, você não tem nada. Os olhos abriram, diferentes, firmes. Ela não tinha nada? Não, ela tinha tudo. Só precisava usar. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Não ia mais perguntar. Não ia mais implorar. Não ia mais tentar salvar nada. Ela ia deixar ele continuar, achar que estava no controle, achar que estava ganhando. E quando ele menos esperasse, ela ia virar o jogo, sozinha, sem aviso, sem chance de defesa. Ela pegou o celular, abriu as provas, começou a organizar, print por print, arquivo por arquivo, data por data, criando algo maior, mais forte, mais impossível de negar. E enquanto fazia isso, um pensamento não saía da cabeça dela. Se ele acha que eu não sou nada, ela respirou fundo. Então ele não faz ideia do que vem agora. E ali, naquele silêncio, a Juliana que implorava deixou de existir e nasceu outra, muito mais perigosa. Marcelo ergueu a taça. Já que todo mundo está aqui, acho justo esclarecer algumas coisas. O salão foi silenciando aos poucos. Conversas pararam, olhares viraram. Juliana estava de pé, a poucos metros, sozinha. Ele nem olhou direto para ela, preferiu olhar para a plateia. Tem gente que insiste em ocupar espaço que já não é mais dela. Alguns riram, baixo, cauteloso, mas riram. Vanessa encostou no braço dele, sorrindo como se aquilo fosse entretenimento. Juliana não se mexeu. Marcelo deu um passo à frente. E eu acho importante deixar claro quando algo acaba.
Agora ele olhou, direto para ela, porque tem gente que não entende. Um homem perto do bar cochichou alguma coisa. A mulher ao lado dele deu um sorriso torto. Juliana manteve o olhar firme, sem reação, sem defesa. Marcelo inclinou a cabeça. Você ainda está aqui por quê? Silêncio. Ela não respondeu. Ele riu. Tá esperando o quê? Um milagre? Mais risos, mais olhares. Vanessa cruzou os braços, analisando Juliana como se fosse um objeto fora do lugar. Amor, acho que ela não entendeu ainda. A palavra amor caiu pesado. Marcelo sorriu. Acho que não. Ele levantou a mão, chamando a atenção de mais gente. Pessoal, deixa eu facilitar. Agora o tom mudou, mais alto, mais direto. Esse casamento acabou. Um murmúrio percorreu o salão. Juliana sentiu os olhares pesarem, mas continuou ali, imóvel. E já faz tempo, na verdade. Ele deu um gole na bebida, calmo, como se estivesse contando uma história qualquer. Só que eu fui educado demais para falar antes. Algumas pessoas assentiram. Outras desviaram o olhar, mas ninguém interferiu. Vanessa deu um passo à frente. Ficou ao lado dele. Mas agora não tem mais por que esconder, né? Ela sorriu. E então segurou a mão dele, de propósito, exibindo. Marcelo apertou a mão dela de volta. Exatamente. Juliana piscou. Lento. Como se estivesse absorvendo cada detalhe. Marcelo apontou com o queixo. Olha para você. A frase veio seca. Você realmente acha que compete com isso? Ele puxou Vanessa levemente para mais perto. Ela girou o corpo, exibindo o vestido. Riu. Alguns homens acompanharam com o olhar. Uma mulher ao fundo cochichou. Que situação! Mas não foi para defender Juliana. Foi só comentário. Marcelo continuou. Você se acomodou. Cada palavra mais afiada. Parou no tempo. Virou isso aí. Juliana respirou fundo, mas não respondeu. Vanessa inclinou a cabeça. Coitada. Ela deu um passo à frente. Você devia ter percebido antes. Juliana olhou para ela. Pela primeira vez. Vanessa sorriu mais largo. Homem nenhum quer ficar com alguém assim para sempre. O golpe veio direto. A plateia reagiu. Alguns riram, outros fingiram não ver, mas ninguém falou nada. Marcelo levantou a taça novamente. E já que estamos sendo sinceros, ele olhou de novo para Juliana. Eu encontrei alguém melhor. Silêncio, denso, pesado, alguém que me acompanha, que soma, que vale a pena. Cada frase parecia calculada, ensaiada. Vanessa apertou o braço dele, orgulhosa. Juliana sentiu o corpo pesar, mas continuou firme. Marcelo inclinou o corpo na direção dela. Você devia agradecer. A voz saiu mais baixa agora, mais venenosa. Por eu não ter feito isso antes. Ela abriu a boca. Tentou falar, mas ele não deixou. Não fala nada. Ele levantou a mão, interrompendo. Você já falou demais nesses anos. A plateia riu, dessa vez mais alto. Alguém no fundo bateu palmas achando graça. Juliana sentiu o rosto esquentar, mas não chorou. Não ali. Vanessa deu mais um passo. Agora estava frente a frente com ela. Eu posso te dar um conselho? Juliana não respondeu. Vanessa continuou. Vai embora. Simples, direto, antes que fique mais feio. Juliana engoliu seco. Olhou em volta. Rostos conhecidos. Pessoas que já estiveram na casa dela, que já sorriram com ela. Agora, só observando, como se fosse um espetáculo. Marcelo voltou a falar. Na verdade, deixa eu deixar bem claro. Ele se afastou um pouco, aumentando a voz. Eu tenho outra melhor que você. O eco da frase pareceu bater nas paredes. Alguns riram alto, outros ficaram em choque. Mas ninguém defendeu. Ninguém interrompeu. Juliana sentiu algo quebrar, lá dentro. Mas não foi tristeza. Foi outra coisa. Mais fria, mais profunda. Marcelo se aproximou de novo, agora perto demais, olhando direto nos olhos dela. Você perdeu. A voz veio baixa, só para ela. E perdeu feio. Vanessa passou o braço pelo ombro dele. Amor,
Deixa ela. Mas sorria, satisfeita. Marcelo não tirou os olhos de Juliana. Você não é nada. Silêncio. Total. Juliana ficou parada, respirando lento, controlado, o coração batendo forte, mas o rosto calmo. Ela levantou o queixo, apenas um pouco, olhou para ele, depois para Vanessa, depois para a plateia, e então voltou para ele. A voz saiu baixa, quase tranquila. Você terminou? Marcelo franziu a testa, surpreso por um segundo, mas logo sorriu, arrogante. Terminei. Juliana assentiu, devagar, como se confirmasse algo importante. E então, silêncio. Ela não chorou, não gritou, não saiu correndo, só ficou ali, parada, olhando para ele, enquanto todo mundo esperava uma reação. Mas ela não deu. Não ainda. E aquilo, de alguma forma, foi mais desconfortável do que qualquer escândalo. Marcelo perdeu o sorriso por um instante. Você ainda está aqui por quê? Juliana inclinou levemente a cabeça e respondeu, agora sou eu. Juliana virou as costas, sem pressa, sem olhar para trás. Os passos eram firmes, mas por dentro, tudo estava tremendo. Ela atravessou o salão enquanto as conversas voltavam aos poucos. Algumas pessoas ainda olhavam, outras fingiam que nada tinha acontecido. Ela não correu, não abaixou a cabeça, só saiu. Empurrou a porta do banheiro feminino e entrou. Silêncio. Assim que a porta fechou, o corpo cedeu. Ela apoiou as mãos na pia, respirou fundo, uma vez, duas, três. O reflexo no espelho estava ali. Olhos vermelhos, rosto tenso, mas não havia lágrima. Ainda não. Ela apertou a borda da pia com força. Você não é nada. A frase ecoou, de novo, e de novo, e de novo. O ar começou a faltar, o peito apertou, e então veio o choro, rápido, contido, mas forte. Ela levou a mão à boca, abafando o som. O corpo tremeu. Por alguns segundos, ela quebrou, de verdade, sem plateia, sem controle, só ela, e tudo aquilo que estava preso, mas não durou muito, porque algo mudou. No meio do choro, veio a lembrança, o e-mail, as transferências, as mensagens, as provas. Ela levantou o rosto devagar, olhou para o próprio reflexo, ainda ofegante, ainda abalada, mas diferente. Você não é nada, ela repetiu, só que dessa vez, sem sentir, como se fosse uma frase vazia, como se não tivesse mais poder. Juliana abriu a bolsa, pegou o celular, desbloqueou. As provas estavam ali, organizadas, prontas. Ela passou o dedo pela tela, arquivo por arquivo, tudo que ele achava que estava escondido. Tudo que ele tinha certeza que ninguém sabia, ela sabia. E agora, ela podia fazer alguma coisa com isso. O coração começou a bater diferente, não mais de dor, mas de decisão. Ela enxugou o rosto, endireitou os ombros, respirou fundo mais uma vez, e naquele momento, ela escolheu. Não ia embora. Não ia fugir. Não ia sair derrotada daquele lugar. Se ele quis transformar aquilo num espetáculo, então ela ia dar um final que ninguém ali esqueceria. Juliana guardou o celular, abriu a torneira, jogou água no rosto, secou com papel, se olhou mais uma vez no espelho, mais firme agora, mais presente, mais perigosa, e saiu. Quando voltou para o salão, o clima já tinha mudado. A música tinha voltado. As pessoas tentavam retomar o ambiente, mas ainda havia tensão no ar. Marcelo estava no centro, rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido. Vanessa ao lado, segura, confiante. Juliana parou por um segundo, observou, calculando. Foi quando percebeu. Diego, encostado perto da entrada, o único que não estava sorrindo, o único que parecia entender que aquilo não tinha acabado. Ela caminhou até ele, sem chamar atenção. Ele a viu chegando, olhou nos olhos dela e soube. Você vai fazer isso, né? Ele disse baixo. Juliana assentiu. Hoje, Diego respirou fundo. Tem certeza? Ela não hesitou. Tenho! Ele passou a mão no rosto. Então a gente precisa ser rápido. Juliana abriu a bolsa, mostrou o celular.
Tá tudo aqui, Diego analisou. Rápido. Isso aqui acaba com ele. Ela manteve o olhar firme. É isso que eu quero. Silêncio. Por um segundo. Diego assentiu. Então a gente faz direito. Ele olhou em volta, avaliando. Esse é o momento perfeito. Juliana seguiu o olhar dele. Marcelo estava distraído, se sentindo invencível. Exatamente como ela precisava. Diego voltou para ela. Você fala, eu entro depois. Ela respirou fundo, o coração acelerando de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era medo, era controle. Ele não vai ter tempo de reagir, Diego completou. Juliana apertou o celular. Nem de entender. Ela deu um passo à frente, depois outro, voltando na direção dele. Cada passo agora tinha um peso diferente, não mais de dor, mas de propósito. A festa continuava, mas para Juliana tudo tinha parado, porque naquele momento não era mais sobre humilhação, era sobre virada. E dessa vez, ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Juliana parou a poucos metros de Marcelo. Ele ainda ria, taça na mão. Vanessa encostada no ombro dele, tudo exatamente como antes, como se nada tivesse acontecido, como se ela já tivesse sido apagada dali. Diego ficou um pouco atrás, observando, esperando o momento certo. Juliana respirou fundo, uma vez, e então falou. Marcelo! A voz não saiu alta, mas cortou o ambiente. Ele virou devagar, ainda com aquele sorriso arrogante. Ué, voltou? Alguns olhares se viraram de novo. A atenção começou a voltar para a cena. Vanessa revirou os olhos. Amor, ignora. Marcelo não ignorou. Deu um passo à frente, curioso. Vai fazer o quê? Dar show agora? Juliana manteve o olhar fixo. Você esqueceu uma coisa. Ele franziu a testa. Eu não esqueço nada. Ela levantou o celular, sem pressa. Esqueceu disso aqui. Silêncio. Curto, mas suficiente. Marcelo olhou para o aparelho, depois para ela, e riu. Você tá mesmo tentando me ameaçar com o celular? Alguns riram junto. Vanessa cruzou os braços. Isso já tá ficando patético. Juliana não respondeu. Só tocou na tela e virou o celular levemente, mostrando. Primeiro, só para ele. Marcelo se inclinou, o sorriso ainda ali, mas começou a diminuir. A imagem refletiu nos olhos dele, um e-mail. Depois outro, transferências, valores, datas, o nome dele, mais de uma vez. Ele piscou. Rápido, quase imperceptível, mas Juliana viu. Reconhece? Ela perguntou. Baixo, direto. Marcelo recuou meio passo. Isso não prova nada. A voz saiu firme, mas menos segura. Juliana virou o celular um pouco mais. Agora, algumas pessoas mais próximas conseguiam ver. Não prova? Ela deslizou. Mais arquivos, mais dados. Então explica. O tom continuava calmo, mas cada palavra pesava mais. Vanessa tentou puxar o braço dele. Marcelo, vamos sair daqui. Ele não saiu. Ficou, preso entre o orgulho e o desconforto. Você invadiu minhas coisas? Ele disparou. Juliana inclinou a cabeça. Engraçado você falar disso agora. Um homem ao lado se aproximou um pouco mais, tentando entender. A roda começou a se formar de novo, só que diferente. Agora, com curiosidade, Juliana continuou. Essas transferências são para quem? Marcelo cruzou os braços. Problema meu. E esses valores? Ela deslizou mais uma vez. Também são problema seu? Silêncio. A respiração dele mudou. Vanessa começou a perder o sorriso. Isso é montagem, ela disse, tentando se impor. Juliana olhou para ela. Pela primeira vez, de verdade. Você quer mesmo entrar nisso? Vanessa travou. Por um segundo. Juliana voltou para Marcelo. Ou você prefere que eu mostre o resto? Ele tentou rir, mas não saiu igual. Você tá blefando. Juliana assentiu, devagar. Tem certeza? Ela tocou de novo. Abriu uma conversa, mensagens, claramente comprometedoras, datas, planos, frases que não deixavam dúvida. Depois que resolver com ela, já tá tudo certo. Não pode dar erro.
O rosto de Marcelo endureceu. A plateia começou a reagir. Baixo, cochichos, olhares trocando. Que isso? Tá vendo isso? Vanessa soltou o braço dele, um passo para trás. Marcelo, o que é isso? Ele não respondeu. Ainda olhando para o celular, como se tentasse encontrar uma saída ali dentro. Juliana guardou o aparelho por um segundo, deixando o silêncio crescer. Você disse que eu não tinha nada? A voz dela saiu mais firme agora, que eu estava imaginando coisa. Marcelo levantou o olhar, tentando recuperar o controle. E você não tem. Mas já não convencia. Juliana deu um passo à frente. Eu tenho tudo. Silêncio. Denso. Ela abriu o celular de novo. E não é só isso. Diego se aproximou, agora visível. Marcelo olhou, reconheceu, e isso foi o suficiente para piorar tudo. Diego! Ele soltou. Você está envolvido nisso? Diego deu de ombros. Mais do que você imagina. A tensão subiu. Rápido. Juliana continuou. Você achou que era só traição? Ela deslizou mais uma vez. Outro arquivo. Outro documento. Mas não é. Marcelo deu um passo para trás. Pequeno, mas visível. Isso aqui é crime. A palavra caiu pesado. Alguém na plateia soltou um "ih". Vanessa levou a mão à boca. Não, não pode ser. Juliana manteve o olhar nele, sem piscar. Desvio de dinheiro. Contas escondidas. Transferências ilegais. Cada frase mais forte que a outra. Marcelo balançou a cabeça. Você não sabe do que está falando. Mas a voz já não sustentava. Diego deu um passo à frente. Eu sei. Agora o tom mudou. Profissional, seguro. E posso te garantir, isso aqui não é pouca coisa. Marcelo olhou de um para o outro, tentando calcular, tentando achar uma saída, mas não tinha, não mais. Juliana cruzou os braços. Você queria espetáculo, lembra? Ela olhou em volta, para a plateia, que agora estava completamente focada. Então vamos fazer direito. O coração dele acelerou. Dava para ver. No jeito que respirava. No jeito que olhava. Procurando apoio. Mas não encontrou. Vanessa já estava afastada. As pessoas que riam antes, agora só observavam. Juliana deu mais um passo, ficando ainda mais próxima. Eu esperei. Organizei tudo. E deixei você achar que estava ganhando. Ela inclinou levemente o rosto. Mas você perdeu. Silêncio absoluto. Marcelo tentou falar, mas travou. Por um segundo. 2, 3. Juliana ergueu o celular mais uma vez. Agora não só para ele, mas para todos. E isso aqui. Ela pausou, deixando o peso cair. É só o começo. A tensão explodiu no ar. E naquele momento, ficou claro para todo mundo ali que o jogo tinha virado e que Marcelo não tinha mais controle de nada. Marcelo tentou puxar o ar, mas parecia que o ambiente tinha ficado pequeno demais para ele. Os olhos corriam de um lado para o outro, procurando apoio, algum rosto conhecido, alguém que risse, que defendesse, mas ninguém fez nada. Juliana percebeu, era ali, o ponto exato, mas ela ainda não tinha terminado. Diego se aproximou mais um pouco, ficando ao lado dela, discreto, mas firme. Você ainda pode piorar isso, Marcelo disse, tentando recuperar o controle. A voz saiu mais alta, mais agressiva, como antes, mas sem a mesma força. Juliana não respondeu. Só deslizou o dedo na tela, abriu outro arquivo. Você lembra dessa conta? Ela virou o celular de novo. Marcelo olhou, e dessa vez não conseguiu esconder. O rosto travou, por completo. Não sei do que você está falando. Ele respondeu rápido demais. Diego cruzou os braços. Engraçado. Ele inclinou levemente a cabeça. Porque essa conta está no seu nome. Marcelo riu, forçado. Então prova. Juliana assentiu, como se estivesse esperando por isso. Claro. Ela abriu outro documento, mais detalhado, mais direto, com dados, datas, assinaturas digitais. Isso aqui não é montagem. Ela olhou para ele. É registro. Um homem mais velho se aproximou mais.
tentando enxergar melhor. Uma mulher puxou o celular discretamente, gravando. A tensão crescia. Marcelo percebeu. Chega! Ele deu um passo à frente, tentando pegar o celular. Juliana puxou a mão de volta. Rápido. Não toca. A voz saiu firme, diferente de tudo que ele já tinha ouvido dela. Ele parou. Por reflexo. Por um segundo. E isso foi suficiente. Diego aproveitou. Se você encostar nela de novo, isso vai para a polícia agora. Silêncio. Marcelo olhou para ele, com ódio, mas também com dúvida. Você não faria isso. Diego deu um meio sorriso. Testa. Juliana respirou fundo e continuou. Você queria me tirar daqui amanhã, né? Marcelo não respondeu. Ela deu mais um passo. Então vamos adiantar. Vanessa tentou intervir. Gente, isso já passou do limite. Juliana olhou para ela, cortando. Você sabia? Vanessa travou. Os olhos arregalaram. Sabia de tudo isso? Silêncio. Vanessa olhou para Marcelo, buscando resposta. Mas ele não falou nada. Juliana inclinou a cabeça. Ou você só achou que era especial? A frase bateu forte. Vanessa deu um passo para trás, visivelmente abalada. Marcelo, você disse que... Cala a boca! Ele explodiu, alto, perdendo o controle. A plateia recuou levemente, o clima virou, de vez. Juliana observou, fria, calculando. Era exatamente isso que ela precisava, que ele perdesse o controle, que ele se expusesse. Diego falou baixo só para ela. Agora. Ela assentiu e levantou o celular, mais alto. Todo mundo aqui ouviu ele me chamar de nada, né? Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras assentiram, tímidas. Juliana continuou. Então presta atenção. Ela abriu uma pasta, organizada, com vários arquivos. Isso aqui não é só traição. Ela deslizou. É fraude. Mais um. Desvio. Outro. E lavagem de dinheiro. O silêncio foi total. Marcelo tentou falar. Isso é mentira, Juliana cortou. Então explica. Ela deu um passo à frente. Explica esses valores. Outro passo. Explica essas contas. Mais um. Explica essas mensagens. Ele recuou, sem perceber, o corpo já reagindo. Você não tem prova nenhuma. Ele insistiu. Mas a voz falhou. Juliana sorriu. Pela primeira vez. Pequeno, mas real. Eu tenho. Ela olhou para Diego, que assentiu. E então, ela fez. Abriu o aplicativo. Selecionou um contato. Marcelo viu. E o desespero apareceu. Não. A palavra saiu automática. Juliana não faz isso. Ela parou. O dedo sobre a tela. Olhou para ele. Não faço. Ele deu um passo. Vamos conversar. A postura mudou. Total. Agora não era mais arrogância. Era medo. Você quer dinheiro? A gente resolve. A plateia reagiu. Alguns cochicharam. Olha isso. Juliana manteve o olhar firme. Agora você quer conversar? Ele assentiu rápido. Sim. Ela inclinou a cabeça. Depois de tudo isso? Silêncio. Ele não respondeu. Juliana olhou ao redor. Para todos. Depois voltou para ele. Você queria me humilhar em público. Ela levantou o celular um pouco mais. Agora aguenta. O dedo desceu, tocou, enviou. Marcelo congelou. Você fez isso? A voz saiu baixa, quase sem ar. Juliana assentiu. Fiz. Diego completou. Agora não tem mais volta. O ambiente ficou pesado, irreversível. Marcelo passou a mão no cabelo, desesperado. Você acabou comigo. Juliana respirou fundo e respondeu. Não. Pausa. Curta. Fria. Foi você. E naquele instante, ficou claro para todo mundo ali que aquilo não era mais só um escândalo. Era o começo do fim. E ninguém podia parar o que vinha a seguir. Marcelo soltou uma risada curta, forçada, mas ainda tentando manter a pose. Vocês estão vendo isso? Ele abriu os braços, olhando em volta. Ela está surtando. Algumas pessoas trocaram olhares. Ninguém riu dessa vez. Mas ele continuou. Invadiu minhas coisas, pegou um monte de coisa fora de contexto e quer bancar a vítima. Ele deu um passo à frente, a voz subiu. Ah,
Isso aqui é empresa, investimento, operação, coisa que você nem entende. Juliana não respondeu. Só observou. Marcelo apontou o dedo para ela. Você sempre foi assim, desconfiada, insegura. A tentativa era clara. Virar o jogo. Descredibilizar. Ele caminhou devagar, como se estivesse retomando o controle. Agora junta meia dúzia de arquivo e acha que descobriu alguma coisa grande? Ele riu de novo. Por favor. Vanessa, ainda abalada, tentou se recompor. É óbvio que isso é distorcido. Ela cruzou os braços. Todo mundo aqui sabe como gente frustrada inventa história. Alguns assentiram, poucos, mas era o suficiente para Marcelo continuar. Ele respirou fundo e então mudou o tom, mais frio, mais direto. Juliana, você quer me expor? Ele deu mais um passo, ficando perto. Então vai. Desafiador. Mostra. Silêncio. Juliana segurou o celular. Firme. Marcelo abriu um sorriso torto. Porque eu sei exatamente o que você tem. Ele inclinou a cabeça. E não é suficiente. Diego observava. Sem interferir. Ainda. Marcelo olhou para ele. E você? Cuidado onde está se metendo. A ameaça veio clara, mas Diego não reagiu. Marcelo voltou para a plateia. Vocês estão vendo? Isso aqui é tentativa de difamação. Ele ergueu a taça, como se fosse encerrar. E eu não vou perder tempo com isso. Mas não saiu. Ficou. Esperando. Esperando que ela recuasse, que hesitasse, que quebrasse. Juliana não fez nada disso. Ela deu um passo à frente. Calma. E então falou. Você quer que eu mostre? Marcelo assentiu. Confiante. Quero. Ela olhou para a plateia, respirou fundo e virou o celular. Dessa vez, para todos. Então presta atenção. A tela iluminou rostos curiosos. Juliana abriu o primeiro arquivo. Transferência, 480 mil. Ela deslizou. 2 dias depois, mais 300. Outro. Conta diferente. Mesmo padrão. A plateia começou a reagir. Baixo, mas crescente. Isso aqui é normal para você? Ela perguntou. Marcelo manteve o sorriso. Investimento. Ela assentiu. Claro. Deslizou mais uma vez. Abriu um documento. Contrato. Ampliou. Empresa que não existe. Um homem mais velho se aproximou, tentando ler melhor. Marcelo perdeu meio segundo, mas respondeu rápido. Você não sabe interpretar isso. Juliana não discutiu. Só abriu outra aba. Conversa. Mensagens. Claras, diretas. Já está tudo certo. Depois que resolver com ela. Não pode dar erro. Um murmúrio mais alto percorreu o salão. Vanessa levou a mão à boca. Marcelo... Ele não olhou para ela. Continuou focado, tentando manter a expressão. Juliana falou de novo. Quer mais? Sem esperar resposta, ela abriu outro arquivo. Comprovante de envio. Nome dele. CPF. Dados completos. Sem espaço para dúvida. Marcelo engoliu seco, pela primeira vez. Diego deu um passo à frente. Se quiser, eu explico melhor. A voz dele veio firme, segura. Isso aqui caracteriza desvio. Silêncio. Total. Marcelo olhou para ele, com raiva, mas não respondeu. Juliana continuou. E isso? Ela abriu mais um. É só uma parte. Outro deslizar. Outra prova. Porque tem mais. Agora a atenção era visível. Na respiração, nos olhares, na forma como ninguém mais fingia normalidade. Marcelo tentou rir, mas não conseguiu. Isso não prova nada. A voz saiu mais baixa, mais fraca. Juliana olhou direto para ele. Então por que você está assim? Silêncio. Ele não respondeu. Não conseguiu. Ela deu mais um passo, agora perto. Você disse que eu não tinha nada. A voz dela firme, sem tremer. Mas eu tenho. Ela ergueu o celular mais uma vez. E todo mundo aqui, tá vendo? O peso caiu. De vez, e naquele instante, a defesa dele começou a desmoronar. O silêncio caiu pesado. Por um segundo, ninguém falou nada, só olhares, confusos, incrédulos.
Um homem no fundo deu um passo à frente. Isso aí é sério mesmo? Outro se aproximou, tentando ver melhor a tela. Uma mulher puxou o celular, gravando sem disfarçar. O murmúrio começou baixo, mas cresceu rápido. Eu falei que tinha coisa errada. Olha os valores. Isso não é normal. Vanessa deu mais um passo para trás. A expressão mudou completamente. Marcelo, você não me falou nada disso. Ele não respondeu, nem olhou para ela. Estava travado, os olhos grudados no chão. Uma das pessoas que antes riu, agora cruzava os braços. Cara, isso aí tá feio. Outro balançou a cabeça. Se for verdade, acabou. O clima virou, de vez. A energia da sala mudou. Antes, curiosidade. Agora, julgamento. Juliana percebeu. Cada olhar, cada reação. E não falou nada. Deixou acontecer, deixou crescer. Um grupo mais próximo começou a se afastar de Marcelo. Discretamente, como se não quisessem estar ligados àquilo. Vanessa soltou de vez o braço dele. Você me usou? A voz dela saiu quebrada. Marcelo passou a mão no rosto, sem resposta, sem reação. Ela deu mais um passo para trás. Você disse que estava tudo resolvido. Silêncio. Ela riu, nervosa, inacreditável, e virou o rosto, se afastando, sozinha. Marcelo tentou segurar. Vanessa! Mas ela puxou o braço. Não encosta em mim. A plateia reagiu. Mais cochichos, mais julgamentos. Olha isso. Nem a amante ficou. Um homem mais velho falou alto. Isso vai dar problema. Diego olhou em volta e confirmou. Já deu. Juliana manteve o olhar firme, sem pressa nenhuma. Marcelo tentou recuperar o controle, respirou fundo. Vocês estão exagerando. A voz saiu alta, mas falhando. Isso aqui é distorção. Ninguém respondeu, ninguém concordou. Ele olhou em volta, procurando alguém, mas só encontrou silêncio e rejeição. E então veio o desespero. Juliana, a gente pode resolver isso. A mudança foi brusca. Agora não era mais ataque, era tentativa. Ela não respondeu. Ele deu um passo. Você quer dinheiro? Eu resolvo. Alguns reagiram. Olha isso. Tá oferecendo dinheiro. Juliana manteve o olhar, frio. Agora você quer resolver? Ele assentiu rápido. Sim. Ela inclinou a cabeça. Depois de me humilhar na frente de todo mundo? Silêncio. Marcelo tentou se aproximar mais. Foi erro. Eu exagerei. A voz agora, menor, mais fraca. Vamos conversar. Juliana deu um passo para trás. Não. Seco. Direto. A palavra bateu forte. Marcelo travou. Não. Ela assentiu. Não. Silêncio. Ele passou a mão no cabelo. Desorganizado agora. Desesperado. Você não pode fazer isso comigo. Juliana olhou para ele e respondeu. Você fez. A frase veio sem peso, sem grito, mas destruiu. A plateia ficou em silêncio, assistindo. Marcelo tentou mais uma vez. Último esforço. Eu te ajudei. Eu te dei tudo. Juliana respirou fundo e respondeu. Você nunca me deu nada. Pausa, curta. Você só tentou me apagar. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Nada. Diego deu um passo à frente. É melhor você parar por aqui. Marcelo olhou, sem força, sem reação. Isso já está encaminhado. Juliana levantou o celular. E já foi enviado. A frase caiu como sentença, irreversível. Marcelo recuou. Um passo, depois outro. O corpo parecia perder sustentação. O homem que antes dominava o ambiente, agora era só alguém tentando não cair. Você acabou comigo. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Juliana manteve o olhar, sem emoção, e respondeu. Você já tinha feito isso sozinho. Silêncio. Total. Ninguém falou, ninguém riu, ninguém se aproximou. Marcelo olhou em volta e finalmente entendeu. Não tinha mais plateia, não tinha mais aliados, não tinha mais controle, só consequências. Ele soltou a taça, caiu, quebrou, mas ninguém reagiu, porque o barulho maior já tinha acontecido. Juliana respirou fundo,
uma única vez, e virou as costas, sem pressa, sem olhar para trás. E pela primeira vez naquela noite, ela não estava sendo observada, ela estava sendo respeitada, enquanto atrás dela, Marcelo ficava, parado, sozinho, no silêncio que ele mesmo criou. Juliana atravessou o salão. Dessa vez, ninguém cochichou, ninguém riu. Os olhares eram outros, mais baixos, mais cuidadosos, alguns até respeitosos. Ela sentia. Não precisava nem olhar direto. A energia tinha mudado, completamente. Diego veio logo atrás, sem pressa, sem chamar atenção. Quando alcançou ela perto da saída, falou baixo. Você foi perfeita. Juliana não respondeu na hora, só respirou. Como se ainda estivesse processando tudo. A mão ainda segurava o celular, mas agora não tremia. Eu só fiz o que precisava, ela disse finalmente. Diego assentiu. E fez melhor do que muita gente conseguiria. Ela deu um meio sorriso, cansado, mas real. Pararam perto da porta, por um segundo. Como se aquele fosse o limite entre duas versões da mesma vida. E agora? Diego perguntou. Juliana olhou para frente. Pensou. Agora eu sigo. Simples, sem drama, sem peso. E empurrou a porta. O ar da rua bateu no rosto. Frio, leve, diferente. Ela deu alguns passos, sentindo cada respiração, cada batida, como se estivesse voltando para o próprio corpo, como se estivesse inteira de novo. Diego parou ao lado dela. Qualquer coisa, você sabe. Ela olhou para ele e assentiu. Eu sei. Silêncio. Mas um silêncio bom, sem tensão, sem dor. Obrigado, ela completou. Ele sorriu. Você que fez tudo. E se afastou, deixando ela ali, sozinha, mas não da mesma forma de antes. Agora era escolha, não abandono. Juliana olhou o celular, notificações começando a aparecer, mensagens, chamadas. Mas ela não abriu, ainda não, guardou e começou a andar, sem destino certo, só andando, porque agora podia, sem precisar dar satisfação, sem precisar pedir permissão, sem medo. Dias depois, Marcelo não aparecia mais em lugar nenhum. As mensagens pararam. As redes ficaram silenciosas. Um comentário aqui, outro ali. Sumiu. Deu problema. Investigação. Mas ninguém sabia ao certo. E nem precisava. Juliana também não procurou. Não quis saber detalhes. Não quis acompanhar. Para ela, já tinha acabado. Em uma manhã qualquer, ela estava sentada numa cafeteria, sozinha, mais tranquila, um café na mesa, um caderno aberto. Ela escrevia, sem pressa, sem interrupção. Uma atendente se aproximou. Mais alguma coisa? Juliana sorriu. Não, tá ótimo assim. E voltou para o que estava fazendo. Minutos depois, um homem mais velho entrou, falando alto ao telefone, irritado. Passou direto pelo balcão. Isso aqui está demorando demais. A atendente tentou explicar, mas ele não deixava. É sempre a mesma coisa. A voz subia. As pessoas começaram a olhar, o clima mudando. Juliana levantou o olhar, observou, silenciosa. A cena parecia familiar, demais. A atendente tentou de novo. Senhor, eu só preciso de um minuto. Você não precisa de nada, só fazer direito. A frase veio dura. Cortante. Algumas pessoas desviaram o olhar, como sempre acontece. Juliana fechou o caderno. Devagar. Levantou, caminhou até o balcão, parou ao lado da atendente e olhou para o homem, sem pressa, sem medo. Você pode falar com respeito? A voz saiu firme, controlada. O homem virou, surpreso. Desculpa. Juliana manteve o olhar. Ela está fazendo o trabalho dela. Silêncio. Ele tentou reagir. Isso não é problema seu. Juliana assentiu. Agora é. Pausa. Curta, mas suficiente. O homem olhou em volta, percebeu os olhares, dessa vez sobre ele, e recuou. Leve, mas recuou. Só faz logo isso, ele murmurou, mais baixo. Juliana não respondeu,
só olhou para a atendente. Você tá bem? A menina assentiu, aliviada. Juliana voltou para a mesa, sentou, abriu o caderno de novo e continuou escrevendo, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Tudo tinha mudado. E ela sabia. Porque agora ela não aceitava mais silêncio, não aceitava mais humilhação, não aceitava mais ser diminuída. Ela respirou fundo e escreveu mais uma linha, com calma, com certeza e com uma tranquilidade que antes não existia. Essa história nos ensina que a dor pode até quebrar a gente por dentro, mas também pode revelar uma força que a gente nem sabia que tinha. Eu vi uma mulher ser destruída em público e ainda assim se reconstruir ali mesmo, na frente de todos. Eu senti o peso daquele silêncio, daquela humilhação, mas também senti o momento exato em que tudo virou. E isso me arrepia, porque mostra que às vezes a maior virada não vem do mundo, vem de dentro da gente. Se essa história te prendeu até aqui, se em algum momento você sentiu essa virada junto com ela, já deixa o seu like. Isso mostra para mim que esse tipo de história realmente vale a pena continuar trazendo. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos os comentários, de verdade, e sempre faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, que mexem com a gente e fazem pensar, se inscreve no canal. Ele está só começando e cada pessoa que entra aqui faz toda a diferença para continuar esse trabalho. E não sai ainda. Escolhe um dos vídeos que estão na tela agora e continua assistindo. Te encontro no próximo vídeo.